Buongiorno a tutti! Não, eu não sou Tonani, mas hoje vim entrevistá-lo. E aqui a gente vai falar sobre estilo T. A gente vai falar sobre o desenvolvimento do estilo do Tonani, que já que eu conheço, eu tenho uma influência aí, porque eu conheço o Tonani há muitos anos. Sim. E acompanhei essas mudanças de estilo. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, falar sobre as mudanças e como ele desenvolveu até chegar no blog maravilhoso e no estilo mesmo, né? Muito mais maduro. Tô um pouco inseguro. Tá seguro porque... Você vai me expor aqui na frente das pessoas? Vou expor em 1900... Não, vou brincando. Ah, que legal, Gi. Vou adorar esse papo. Então tá bom, vamos lá, porque é muito legal a gente entender a trajetória das pessoas, entender por que você é do jeito que você é hoje, né? E eu que tenho curiosidade para entender um pouquinho mais como que foi desenvolvido o seu estilo ao longo dos anos. Então tem algumas perguntas. Ai, vamos lá, vamos Então, lá. Vamos começar então lá da infância de criança. Tonani criança, como que era? Qual que é a sua relação que você tinha com a moda, com seus pais, se você tinha alguma influência, se você gostava? Muitas perguntas em uma, mas enfim. Não, eu entendi. Eu acho que assim, desde criança, eu sempre fui um cara mais sensível, um cara mais delicado, artista, então eu sempre tive uma alma de artista, não sabia disso até o momento que isso foi se desenvolvendo, eu fui tendo mais interesse pela arte, pela música, pela dança, e graças a Deus que os meus pais, eles sempre incentivaram isso. É lógico que meu pai achava que ia ser algo passageiro, né? Ah, não, deixa ele cantar, deixa ele dançar, que a hora que tiver que pagar a conta, aí ele vai virar um administrador, um advogado. E todo mundo sabe que não foi muito bem isso que aconteceu no final das contas. Então, desde criança eu sempre fui um menino um pouco mais focado no artístico, a gente cantou no coral juntos. A gente sabe, a gente era o Glee, né? A gente fazia era de o tudo. Glee. Era isso, teatro, coral, Não, a gente fazia música. de tudo. Então, assim, eu sempre tive uma proximidade maior com esse universo artístico, então eu até tenho nos meus baús da saudade, eu tenho várias fitas que a gente filmava eu fazendo show. Eu obrigava os meus amigos a virem me assistir fazer show. Aí falava, você vai filmar, você vai fazer, você vira a luz aqui. Então, assim, desde criança, assim, com 10 anos, no Natal da família, eu chamava todo mundo para me assistir e fazer show, para cantar, para dançar, para imitar os Power Rangers. Então, assim, eu sempre tive essa coisa da performance, da apresentação, desde criança. Então, eu posso dizer que a minha infância foi muito voltado para a arte, para o desenvolvimento artístico, e meus pais sempre valorizaram isso e foram permissivos para que eu me desenvolvesse dessa forma. E que momento, assim, que você começou a prestar mais atenção, a se interessar mais por moda mesmo? Teve algum momento ali? Foi na adolescência? Foi na adolescência, mas é uma história que não é muito feliz. Então a gente imagina que a moda veio porque, né? No meu caso, não. A moda veio como se fosse uma defesa para mim. Foi como se fosse uma armadura, porque eu era um cara muito inseguro, porque eu não sabia da minha sexualidade naquela época. Então, eu não tinha amigos homossexuais os quais eu podia me identificar, com quem eu podia me abrir, me expor, porque nos anos 90 era algo que era muito mais fechado, né? E eu não tinha acesso a uma comunidade, a essas pessoas. Então, por eu ser um cara mais delicado no colégio, mais sensível, eu era muito zoado pelos meus amigos. Então, amigos, né? Que eu achava que eram meus amigos, mas não eram meus amigos. Então, eu sofria muito na educação física, porque eu não era um cara que jogava futebol, eu era um cara que jogava basquete, eu era um cara que jogava vôlei. Então, se você não joga futebol, pronto, né? E se você não joga futebol e ainda canta, é pior ainda, né? Sim. Então, a moda entrou na minha vida para eu, como se eu pudesse me defender de quem eu realmente era. Olha que triste isso. Eu tive que esconder as minhas características artísticas para me mostrar uma pessoa mais masculina. E eu achava que para você ser mais homem, você tinha que se vestir como uma pessoa, um homem normativo, né? Então eu me encaixava dentro desse perfil. E aí as pessoas, eu queria tirar a atenção das pessoas para que elas não me achassem tão sensível, mas que elas começassem a me achar como um cara mais estiloso. Porque antes eu tinha adjetivos que me referiam de uma forma pejorativa, isso passou a ser positivo. O Tonani, aquele cara estiloso, aquele cara que se veste bem, então eu consegui transformar isso... Ressignificar, mas não porque eu gostava da moda, eu precisava me defender de alguma forma. Então a moda entrou assim na minha vida. Mas posso já por experiência, como eu já te conheço desde essa época, eu lembro de uma época que você pintou o cabelo colorido. E eu admiro muito a sua coragem naquela época, porque eu acho que você super bancou, mesmo sofrendo bullying. Então eu acho que, eu vou dizer aqui como amiga, que mesmo você sofrendo bullying, eu acho que você teve a coragem de continuar fazendo aquilo que você queria, independente dos outros. Porque sabe? eu nunca fui um cara que se rendesse
às situações da vida. Então, quando a vida vinha me dar uma porrada, eu rebatia de volta. E o rebater de volta, o que que era? Era mostrar que eu não me importava. Então, se você me acha uma pessoa diferente, você vai ver o que é diferente. Então, vou pintar o cabelo de verde. Olha, não sabia disso. E muito disso era um ataque à minha família, porque chega uma hora nessa transição do colegial para a faculdade que você começa a ter que escolher o que você vai ser. Você vai ser médico, engenheiro ou advogado? O que você vai ser? E meu pai, ainda que é administrador de empresas, tem empresa, ele queria que o filho perpetuasse isso na vida dele. Por um momento eu até pensei que isso fosse ser legal, mas uma pessoa que é artista não se encaixa dentro desse ambiente. Então eu mostrava para o meu pai do tipo, olha o BO que você vai ter se você colocar o seu filho na sua empresa. Porque eu não vou deixar de pintar o cabelo de vermelho, eu não vou deixar de descolorir, de usar piercing, eu não vou deixar de fazer essas coisas. Então do tipo, é isso que você quer? Então se prepara que eu também estou pronto para mostrar quem eu sou. E me colocar dentro de uma caixinha não vai dar certo. Você usou a moda como comunicação ali. Uma moda como comunicação. E assim, parece que eu tenho uma relação super de atrito com meu pai, muito pelo contrário. Eu amo meu pai, ele é incrível, ele é um cara super provedor, ele me ajudou em tudo que eu quis na minha vida, nos meus estudos, no meu relacionamento, no meu desenvolvimento como ser humano, como homem. Então, pai, eu amo você e eu sei que tudo que você fez comigo era só era amor. É amor. É amor que você com queria certeza. dar. E às vezes o pai, ele não sabe como amar o filho, com essa coisa do toque, do beijo, do abraço. Então, para ele, assim, você tem que trabalhar numa empresa porque aí você vai ter dinheiro e você vai ser bem-sucedido. Eu sei o que é ser bem-sucedido, então você tem que me copiar, porque aí você vai ser bem-sucedido. Que é a referência, né? E eu entendo isso, só que aquilo não fazia sentido para mim. Exatamente. Então, aí a gente está na minha parte da adolescência, que a gente teve uma convivência muito grande. Exatamente. E pegando esse gancho justamente nessa transição, quando você passa então para a faculdade de administração, você disse que é difícil, por exemplo, esse dress code para você foi muito difícil. Conta um pouquinho mais essa experiência da roupa amarrada, do ambiente amarrado. Tá, então eu comecei a fazer administração na FAAP, muito também ao que meu pai acreditava que seria legal para mim, e eu obviamente achei que isso seria legal. Falei, vamos fazer administração, porque fazer uma faculdade de administração me abre portas para qualquer coisa. Nem que eu queira administrar minha carreira artística, isso vai me abrir portas. Sim. Então fiz administração e sempre com música em paralelo. Então, meu primeiro emprego nessa época foi como garçom. Sim, eu lembro. Ou seja, eu posso falar que o meu primeiro emprego foi como garçom. Sim, Só que o que eu fazia como garçom era algo diferente. Eu era um garçom cantor. E o que significa isso? Eu trabalhava num restaurante chamado Brooklyn, no qual a gente trabalhava como garçom real, assim, a gente limpava a mesa, limpava prato, tirava pedido, fazia tudo isso, só que a cada mais ou menos meia hora, 40 minutos, tinha uma intervenção musical. Então, aquele garçom que estava limpando a sua mesa, do nada, ele se transformava num tenor do Fantasma da Ópera. Sim. Que eu fazia muito o Fantasma da Ópera, fazia Miss Saigon, fazia os musicais da Disney. Então, foi um lugar que me ensinou muito a humildade. Ou seja, você limpar a mesa de uma pessoa é algo que algumas pessoas jamais fariam. Sim. Lustrar o sapato de alguém é algo que pode ser humilhante para muitas pessoas, mas para mim foi aquilo que me potencializou como ser humano. Criou caráter, né? Criou caráter, me fortaleceu, me fez uma pessoa mais humilde e empática com o outro. E aí, nesse restaurante, eu me desenvolvi muito como ser humano, porque eu cantava e tinham outras pessoas, outros cantores que eram iguais a mim, tinham a mesma história de dificuldade de relacionamento. Então, ali eu achei a minha tribo. Então, na faculdade, eu estudava administração, à noite eu trabalhava como garçom cantor, só que aí chegou um momento que o cachê do garçom cantor não era suficiente. Então eu tive que começar a estagiar, até porque para você se formar você é obrigado a fazer um estágio dentro da sua área. Então, além de eu trabalhar como garçom cantor e fazer faculdade, eu tive que estagiar. Aí eu comecei a estagiar em multinacional, porque era isso que era o esperado de um estudante de administração, Sim. era ser um estagiário de multinacional. E tem uma competição interna das pessoas que você quer falar que você está numa multinacional que está em 160 países e não sei o quê. Pois é. E aí eu comecei a estagiar em uma multinacional na área de RH, mas eu trabalhava com folha de pagamento. Uma coisa bem sistemática. Muito sistemática, algo que eu lidava com dissídio, eu lidava com impostos, eu lidava com benefícios, eu lidava com, sabe, percentual, muitas coisas que eram completamente contra aquilo que eu achava que a minha
alma se dirigia. Ela não se dirigia a isso. E o pior, eu tinha que ficar numa área separada do RH, porque eu lidava com salário, eu lidava com informações confidenciais. As pessoas que frequentavam a empresa, o nosso departamento, não podiam ter acesso ao meu computador, às minhas coisas. Então era pior ainda, né? Ficava mais isolado ainda. Mais isolado. E aí o que eu fazia? Eu usei a moda novamente como armadura. Então eu me montava de mini empresário. Então eu usava uma roupa super arrumadinha, a gravata, para eu colocar na minha cabeça que eu estava sendo um personagem. Aqui não é quem eu sou, aqui é quem eu estou. Eu estou sendo um profissional de administração de empresas, mas eu não sou essa pessoa. Eu sou um artista, eu sou um ser humano livre que quer ir para o mundo. E então foi uma época de muito conflito. E que momento que teve essa quebra? Pra você falar, não, agora chega, eu vou ocupar o meu lugar. Onde que foi esse desenvolvimento? Porque eu acho que foi muito parecido junto com o seu desenvolvimento de estilo. Foi tudo caminhando junto, né? Nessa época eu namorava uma mulher que hoje é minha madrinha de casamento, você conhece ela. Fê, beijo pra você. Ela é uma pessoa incrível que me ajudou muito nessa minha descoberta de estilo e de pessoa mesmo. A gente ficou 4 anos juntos. Foi bastante tempo. Foi durante bem esse período da faculdade no qual eu trabalhava, eu estagiava, e aí chegou um momento que não fazia mais sentido para os dois estarmos juntos, e aí quando a gente terminou o relacionamento foi quando teve uma ruptura, ou seja, eu não tenho mais que agradar ninguém, eu não preciso mais agradar o meu pai, porque eu já fiz a faculdade que ele queria, eu não preciso mais agradar minha namorada, porque eu já fiz ela feliz por 4 anos. O que eu quero fazer? Quem sou eu? Agora sou eu. Uau. Eu senti um empoderamento naquele momento que eu falei, eu vou pro mundo e eu sou jovem, eu tô disposto a quebrar a cara, porque do chão eu não vou passar, eu vou levantar. Perfeito. Teve a coragem, né? Que é tão importante, né? Eu tive a coragem. E aí eu falei assim, o que eu tô trabalhando não faz sentido pra mim. Eu pedi demissão e eu falei, eu vou trabalhar com teatro, eu vou trabalhar com musical, que é algo que eu realmente sou apaixonado. Porque no Brooklyn, o restaurante que a gente cantava, era tudo voltado pro musical, era tudo dentro desse universo. Aí o que eu fiz? Peguei minhas coisas e fui morar em Nova York. Morei em Nova York durante 1 ano, fazendo audições para musicais, me profissionalizando, estudando. Mas, infelizmente, o conto de fadas não funciona para todo mundo. E eu acabei não conseguindo emplacar em um musical da Broadway, porque é muito mais fácil para eles contratarem um americano do que um brasileiro, que precisa de visto, que precisa de documentação, precisa de papelada. Aí me frustrei, voltei para o Brasil, mas isso não me impediu de ir atrás dos meus sonhos. Mas levou como bagagem todo esse estudo, como bagagem, e aí comecei a trabalhar com musical aqui no Brasil. Aí eu fiz o Into the Woods como Príncipe Rapunzel, foi uma experiência incrível na minha vida. E aí eu tive outra ruptura na minha vida, porque eu falei, eu não quero ser um personagem, eu quero ter uma voz ativa, eu quero compor, eu quero colocar a minha mensagem nas minhas músicas. Aí eu comecei a escrever o meu primeiro álbum, que foi o Just a Crush, o segundo álbum, na verdade, Just a Crush, que eu lancei em 2011, com músicas pop, músicas eletrônicas. Aí eu comecei a cantar nas baladas, comecei a fazer turnê. Então foi uma época muito legal. E aí eu descobri mais o meu estilo showman, né? Eu acho que vou pegar esse gancho, que esse desenvolvimento do seu estilo também foi muito linkado com os shows, né? Muito. Porque você começou a desenvolver mais os seus figurinos para os shows e entender mais o que, né, você queria mostrar, né? Sim, naquela época eu não tinha empresário, então eu era o figurinista, eu era o marketing, eu era tudo, eu fazia tudo, e era muito legal, porque eu me formei nisso, em administração, então eu vou usar esse conhecimento para administrar minha vida, administrar minha carreira, né? Então, aí comecei a trabalhar com balada e tal, e aí novamente eu tive essa ruptura, que eu falei, putz, é um ambiente super pesado, me apresentar, sabe, às 2 da manhã, 3 da manhã, não é isso que eu quero, sabe? Então... Aí eu acabei seguindo para um outro caminho e eu fui descoberto por um produtor da Sony Music, que aí é uma história mais recente que vocês conhecem do Piano Pop 1, Piano Pop 2, Piano Pop 3. Para quem não conhece, o Piano Pop é um projeto da Sony Music, junto comigo, nos quais a gente lançou 30 vídeos, ou seja, cada álbum são 10 músicas e todas as músicas viraram videoclipes. Eu no piano, então é o Tonani piano e voz, cantando músicas que ele gosta. E deu muito certo, a gente ficou no top 3 do iTunes na primeira semana de lançamento. Uau! Aí eu falei, legal. Aí é o meu caminho, vamos fazer alguma coisa nesse sentido para mim. E eu falei, vamos usar de todos os atributos de moda que eu tenho, porque o vídeo, por ser piano e voz, eu tive que usar coisas para chamar atenção, atributos e tal. Contar a história, Contar a história. E eu tive a sorte de ter uma mãe que trabalhava num ambiente 100% fashion, que foi a Daslu. Exatamente, eu ia te perguntar sobre a influência que você tem da sua mãe, né? Ela foi diretora da Daslu Homem durante muitos anos, eu acho, não sei se foram 8, 10 anos, alguma coisa assim. Então ela viajava todos os anos, a cada temporada, a cada
estação, ela passava assim 6 meses longe de casa, porque ela era responsável por viajar para a Itália, para a França, para Nova York e trazer todas as tendências que iam ser usadas no Brasil. Então ela conheceu Tom Ford, ela conheceu Ralph Lauren, ela conheceu várias celebridades da moda e trabalhava com compras, né? Então, imagina, sei lá, você quer 200 camisas do Tom Ford. Não, é um sonho isso, né? Então eu tive acesso a esse mundo da moda muito antes de virar coleção. Eu conseguia ver o que transformava um homem estiloso, o que era bem visto no mundo fashion, o que não era bem visto no mundo fashion. Antes dos blogs, Instagram... Antes de tudo isso. Exatamente. E aí o que aconteceu? Os filhos dessas diretoras começaram a abrir os seus blogs pessoais. Então aí começou a Helena Bordon. Então assim, minha mãe era super amiga da Donata, ainda é super amiga da Donata. E eu, por ser homem, eu falei, eu não vou entrar nessa coisa de look do dia, porque não faz sentido para mim, não quero isso. Mas eu acabei me rendendo. Aí o que aconteceu? Eu continuei seguindo com os meus projetos musicais, mas aí eu abri o meu blog, o Estilo T, que é um espaço onde eu compartilho looks meus, o meu look do dia. E foi com isso que eu cresci dentro desse universo da moda. O meu blog cresceu muito, o Instagram cresceu bastante. E hoje eu sou um dos homens que é reconhecido pelo estilo, pela moda, porque eu não sou um cara que fala só sobre moda, eu vivo a moda. Exatamente. Eu vivo isso dentro do meu dia a dia. Aí o blog cresceu e tá aí o Estilo T que vocês conhecem, os álbuns que eu lancei com a Sony Music. Então teve um caminho aí de desenvolvimento até chegar no Estilo T que ele é hoje. Né? Você usou o Estilo T também como uma forma de arte, né? Artística, de você expressar também uma forma artística Sim, sua, né? Uma expressão de como eu me visto para o mundo, como eu me apresento para o mundo. E o blog acho que foi criado, se não me engano, em 2013. Então faz bastante tempo que ele tem aí informação. Então tive a oportunidade de conhecer muitas pessoas, fazer vários amigos nesse meio, fazer campanhas para várias marcas. Então isso me deixou feliz, Então eu fiquei feliz com esse projeto do Estilo T, porque o universo da moda masculina não é muito abordado hoje dentro do Brasil. São poucos os influenciadores que têm muita propriedade dentro desse assunto. E que bom que eu consegui pegar algo que faz sentido para mim. E interessante é também entender que, como era antigamente das blogueiras, que eram somente blogueiras, é interessante ver um homem que tem outras funções, outros objetivos além da moda, e que tudo casa, né? Hoje em dia tá tudo muito mais misturado. E isso é interessante também no seu blog. Sim. Justamente que você usa as suas referências artísticas, o seu trabalho misturado com o seu estilo, né? E a moda hoje não é mais uma armadura. A moda é uma ferramenta de empoderamento. Com certeza. Então eu me sinto tão bem quando eu coloco um terno que foi feito para mim, sob medida. Assim, ninguém é capaz de me parar numa entrevista, num atendimento com um cliente, porque aquilo que eu estou usando fez tanto parte da minha história. Eu lembro de eu trabalhando na empresa, trabalhando com gravata, eu limpando mesa, sabe? São tantas coisas misturadas, passa um filme. Então isso é muito legal. E aí, graças a Deus, eu tive a oportunidade de encontrar um cara, que hoje é meu marido há 10 anos, que é o Hélio, que é um cara que, assim, que me aceita 100% do jeito que eu sou. Se eu quero ir num jantar de gravata borboleta, ele até brinca, ele fala, onde você vai? Eu falo, eu vou em qualquer lugar. Eu vi um story esses dias seus, vocês estão indo no cinema e você tava com um colete chiquérrimo, você vai assim pro cinema? Eu estou me sentindo bem assim, eu vou assim. Isso que é a ideia de estilo. É onde você for, no cinema, qualquer lugar, você está sendo você. Se aquilo para você é importante, se aquele colete é você, vai, se joga. Sim, até no nosso casamento, nós usamos o terno de veludo. Ele usou veludo preto e eu veludo azul marinho no inverno. Então, assim, super estiloso. A gente se inspirou no Tom Ford para fazer com a lapela super grande, super marcada. Aquela coroa também, achei chiquérrima. Bem Dolce & Gabbana. Sim. E o Hélio embarcou, porque ele falou assim, você é um cara de estilo, você entende? Vai ficar bom? Então vamos embora. E minha mãe também, com toda a bagagem das Lu Homem, assinou embaixo. Então, assim, foi muito legal. E hoje a moda é muito presente na minha vida porque eu sou a pessoa que eu quero que os meus seguidores se tornem. Que eu quero que Você é a referência que a gente estava falando, né? Buscar as referências. Eu quero que eles se tornem homens autoconfiantes, seguros de si, que eles consigam assumir o estilo pessoal deles. Exatamente. Você gosta da gravata borboleta? Usa a gravata borboleta. Exatamente. Sabe? Não tenha medo. Não tenha medo. Se você não está feliz no seu relacionamento, termina. Sabe? Eu terminei na verdade, não fui eu que terminei, tá? Mas foi a vida. Eu fui terminado no meu relacionamento, mas foi incrível, porque hoje ela é casada com um cara incrível, que é um super parceiro meu e do Hélio. Eu encontrei o Hélio. Exatamente. E assim, as decisões elas têm que ser tomadas na vida pra gente realmente evoluir como ser humano. Exatamente. E a moda é comunicação.
A moda é história. É isso, contar a sua história. Tem aquela cena do Diabo Veste Prada, que a Anne Hathaway tá com uma blusa azul. Ela fala, eu peguei essa blusa porque eu mesma escolhi. Aí a Meg, como é que chama aquela... A que faz Oh, meu Deus, Meryl Streep. A Meryl Streep dá um banho de... A Miranda. Ela dá um banho nela, falando assim, essa roupa foi escolhida pra você. Por mim, pra essa sala, né? Essa sala escolheu pra você. Sim. Esse tipo de azul que foi da coleção X, exatamente. Tudo. Sim. E aí, quando eu realmente descobri, falei, não, moda é uma coisa que eu gosto, é uma coisa que eu amo. Aí eu peguei minha mochila, fiz uma malinha e participei da Semana de Moda Internacional. Sim, exatamente. Como que foi essa experiência de ir lá pro Duomo e, né, como que é Pitti Uomo. Pitti Uomo. Eu acho maravilhoso esse nome. Não, gente. foi demais. É que foi assim, foi, na verdade, 6 meses antes do meu casamento. Então foi uma coisa meio de libertação, que eu falei, eu nunca mais vou poder viajar sozinho. Ou não, já vamos por que gastar não? o dinheiro, já vou, né? Mas imagina, nada mudou, né? Hoje eu posso fazer o que eu quiser. Sim. Mas aí eu viajei durante 20 dias. Eu participei da Semana Internacional de Moda de Nova York, Firenze, Milão e Paris. E assim, trazendo referência, mostrando para os meus seguidores, colocando no blog, trazendo conteúdo. De qualidade. Eu era um canal para transferir isso para todas as pessoas que estavam me acompanhando. E foi uma experiência fantástica. Passei muito frio, porque assim, é difícil você ser estiloso e a foto bonita e a roupa bonita. Às vezes você só quer pôr um capuz, pôr um casaco e sair andando, mas você tem que estar lá. Porque... Você trocou muito com os italianos, com quem estava lá? Muito, conheci muita gente, tenho muitos amigos lá que falam, Tonani, você tem que voltar para cá. Sim. Eu falo, calma, é difícil, né? É muita grana, você tem que montar vários looks, você tem que ter uma equipe de foto, uma equipe de vídeo. As pessoas não sabem isso, né? O quanto dá trabalho, né? Para produzir conteúdo. Não é viajar, não é viajar oba-oba, não. Exatamente. Todo mundo vê seu palco, mas não vê seu bastidor, Boa, né? gostei. Né? E aí foi incrível essa experiência e eu falei, eu não vou largar mais isso. Até porque as pessoas que me seguem, as pessoas que me acompanham no Instagram, no blog, no YouTube, elas vão me dando feedback. Cara, gostei muito disso, faz mais vídeo daquilo, você me ajudou com esse vídeo a conseguir um emprego melhor, eu me vesti como você falou e eu consegui uma promoção. Então, olha que incrível isso. Tô me sentindo mais confiante, exatamente. Então, a moda deixou de ser uma coisa minha e passou a ser uma coisa de vocês. Ou seja, eu estou ajudando vocês a construir a história de vocês. E o que você espera para daqui os próximos anos? O que o estilo T o que é para você daqui para frente? O estilo T é um espaço que eu compartilho coisas pessoais, sem medo de ser julgado, porque eu acredito que muitas das pessoas que me seguem já passaram pelas mesmas situações que eu. Então eu espero que eu consiga sempre inspirar as pessoas. Eu nunca vou abandonar a música, que é uma coisa que... Escolha de alma, legal. Escolha de alma. Eu sou sócio hoje da Showtime, que é uma empresa que produz audiovisual, painel de LED, vende artistas para o Brasil inteiro. Então, eu uso muito do que eu aprendi na minha carreira como artista da Sony Music, eu uso muito para os artistas hoje da empresa. Mas falando da moda, eu quero poder sempre inspirar as pessoas a serem mais estilosas, sem medo de arriscar e sem medo de ser julgado, porque se você está feliz consigo mesmo, nada te para, ninguém te impede. Que lindo! Obrigada por essa entrevista. Nossa, eu adorei. É isso aí, gente. Estilo T, longa vida para Estilo T. E que você desenvolva mais ainda o seu pessoal, o seu trabalho, que você merece. Você é um menino mega trabalhador. Obrigado, né? Gi, obrigado. Adorei. Gente, obrigada. Um beijo. Obrigada pela entrevistadora por um dia. Marília Gabriela. Tchau, gente. Tchau.